Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixe o seu like, acione o sininho para receber as notificações. Hoje celebramos o terceiro domingo do tempo do Advento e meditamos o Santo Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. Nesse terceiro domingo do tempo comum, o Santo Evangelho, mais uma vez, coloca como personagem central São João Batista. Dessa vez, São João parece confuso em relação a Jesus, como se ele estivesse perguntando para si mesmo: será que aquele o qual eu apontei como sendo o Cordeiro de Deus era ele mesmo? Santo Tomás de Aquino interpreta de uma forma que contraria essa primeira ideia de dúvida de São João Batista, dizendo que, estando São João Batista na prisão, e estando ele desejoso que seus discípulos também tivessem a mesma convicção que tinha de que de fato Jesus é o enviado de Deus, então pede que seus discípulos fossem até Jesus, não porque tinha dúvida, mas para que os discípulos pudessem não só ouvir o que ele dizia a respeito do Mestre, mas para que eles pudessem ver com seus próprios olhos a obra realizada por Jesus e fazerem uma experiência pessoal com ele. Jesus deu a eles a oportunidade de constatarem com seus próprios olhos o que ele realizou. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Além de constatarem tudo o que Jesus disse e fez, eles foram relatar a São João o que viram e ouviram. Com isso, a convicção de fé dos seus discípulos é renovada e, a partir daí, encontraram forças para continuar mesmo depois do seu martírio. No seguimento do texto, Jesus faz várias perguntas à multidão com o intuito de desconstruir toda a ideologia que se criou em relação à característica daquele que há de vir, o Messias, o ungido de Deus, o Salvador. Primeiro, Jesus os alerta, dizendo: Felizes os que não se escandalizam por causa de mim. Porque muitos tinham a ideia de que o Messias seria um grande guerreiro, viesse em um palácio cheio de riquezas, escravos, teria talvez um grande exército, mas Jesus os alerta. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento?
O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? E nós, queridos irmãos e irmãs, qual a expectativa que depositamos em Jesus? O que realmente nós esperamos dele? Que nesse terceiro domingo do Advento, dia em que a Igreja nos convoca a celebrar, ainda que de forma contida, a alegria da proximidade do Natal do Senhor, possamos depositar nossa esperança em Jesus, que quer não só nascer no meio de nós, mas estabelecer em nós a sua morada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.